Sejam bem-vindos ao canal da Consulac. Aqui nós discutimos tudo sobre o processo de fabricação de leite e derivados e sempre com assuntos de extrema importância para você. Vamos falar hoje sobre o queijo prato, né? É isso aí, hoje o nosso assunto é processo de fabricação de queijo prato. De onde surgiu esse queijo, velho? Qual é a origem desse queijo? Pra você ver, isso é interessante, né? A gente conhecer assim, de onde que vem esse queijo que eu estou fazendo, né? Mas o queijo prato é um queijo assim que tem algumas das suas características, né, baseadas assim naqueles queijos que são de origem europeia, né, dinamarqueses, holandeses, né. É que esse pessoal, eles migraram aqui para o Brasil e eles tiveram a ideia de produzir queijos parecido com os queijos que eles tinham costume de produzir lá na Europa. E eles se instalaram aqui no Brasil, ali na região da Serra da Mantiqueira. Em Minas, especificamente, né, numa cidadezinha ali no pé da serra, ali, que é Airuoca. Cidade que tem uns queijos muito bons. E foi aí que eles começaram a produzir. Isso há bastante tempo, né? E eles começaram a produzir, só que eles seguiam uma tradição lá da europeia de fazer os queijos num formato cilíndrico e bem fino. E os fiscais do Ministério da Agricultura aqui no Brasil ficaram intrigados com aquilo, né? Que eles nunca tinham visto um queijo daquela condição e começaram a falar que o queijo chamava prato, porque era um queijo Formado de um prato. formato de um prato mesmo. E eles não conheciam, né? E o nome pegou, na verdade esse nome pegou, né? E começou a se chamar queijo prato. Mas o pessoal fala assim, ué, mas queijo prato que eu conheço hoje não é desse formato. Realmente não é desse formato mais, né? Com o tempo, esse queijo era produzido artesanalmente, né, lá na serra. Aí o pessoal começou a sentir a necessidade de comercializar esse produto em alta escala, começaram a fazer o queijo de forma industrial. Aí sim veio esse formato hoje que a gente conhece, né, o paralelepípedo, né, que é o formato mais comum do queijo prato, que foi aí adquirido esse formato um tempo depois que ele foi introduzido aqui nas terras aqui de Minas Gerais. E difundido para o Brasil inteiro, né? Hoje, em todas as regiões do Brasil, a gente tem a produção aí desse queijo prato. É um queijo muito apreciado, um queijo que hoje tem que ter uma característica interessante também, igual a mussarela, né? De fatiamento. Ele tem que fatiar bem. É um queijo que está bastante difundido aí pelo Brasil afora. Ué, e tem diferença entre o queijo prato paralelepípedo e o queijo prato cobocó? Existe Tem. alguma diferença? É isso aí é que é interessante, né? Ele foi criando assim, algumas identidades, né? Primeiro, o formato era do prato mesmo. Na verdade, aí o queijo começou a ser produzido industrialmente, no formato de paralelepípedo, mas ele ganhou outras características, né? De consumo em mesa, por exemplo. Aí foi criado o queijo cobocó, que na verdade nada mais é do que o queijo prato, no formato cilíndrico, mas menor, né? E um pouquinho mais alto. Esse é o formato comum que a gente vê aí hoje aí do queijo prato no formato cobocó. Mas ele tem um outro formato muito interessante também, que é de bola, né? O pessoal até chama de queijo bola e alguns de prato esférico, né? Que é no formato cilíndrico mesmo, mas no formato de uma bola. É bastante conhecido aí pelo Brasil afora também, esse formato do queijo. E, lembrando, a gente toda vez que vai produzir um queijo, a gente precisa ficar atento quanto ao RTQ. Porque a gente sempre trata muito, Wilson, de RTQ e a gente lembra assim, tem que saber qual que é as características de umidade, de gordura do queijo. Só que tem alguns queijos que no RTQ está definido os formatos e os pesos que a gente pode ter dos queijos, né? É o caso do queijo prato. O queijo prato ele tem formato definido, paralelepípedo, o cilíndrico ou o prato bola, que é o esférico. Então, assim, a gente tem que ficar atento, porque alguns queijos têm ali os seus formatos pré-definidos e não pode ser produzido em outras características, né? Ou outros pesos específicos. Mas no caso do queijo prato,
a gente tem essas duas características aí, esses três formatos, né, básicos aí, que são bem difundidos aí no Brasil inteiro. É isso aí. Você falou, já explicou um pouco sobre o queijo de prato. Eu queria falar um pouco um processo que eu acho primordial desse. Vamos do princípio. Bora? Partir do princípio. Leite. Qual é o leite ideal para fabricação de um bom queijo? Que eu acho que isso aí é todos os queijos, né? Não precisa ser só o queijo de prato. É bem genérico, né? Quando a gente fala de Isso. produção de queijo, a gente, nesse quesito, né, qualidade do leite, qual que é o leite que eu devo usar, é bem genérico, né? Porque ele se aplica a todos os processos de fabricação de queijo. É claro que ele, depois que entrou para dentro da fábrica, padronização, aí já muda de acordo com a característica que a gente quer no nosso produto. Mas, de maneira geral, né, quando a gente fala de produção de queijo, o pessoal tem que ter uma atenção especial, né, na qualidade do leite, na qualidade da matéria-prima que é adquirida. Ela faz toda a diferença, tanto para a qualidade do queijo, quanto para o nosso rendimento, né? Isso, a gente vê bastante situações do pessoal, às vezes tem um queijo aí de excelente qualidade, mas na hora de produzir, o cara gasta muito leite para produzir 1 quilo de queijo, o que torna inviável. O queijo tem uma característica muito interessante, mas é inviável economicamente, é inviável, né? É tipo um exemplo aí do cara tá gastando aí hoje para produzir um queijo prato 11, 12 litros de leite para produzir 1 quilo de queijo prato. Tá fora, né? Infelizmente ele não tem competitividade. E ao mesmo tempo que às vezes tem um processo muito bem ajustado, tá gastando aí 9 litros para produzir 1 quilo de queijo, Que é o mas ideal, né? que é o ideal. Mas o queijo, às vezes, com uma característica muito ruim, queijo, às vezes, muito mole. Então, tem que ter um equilíbrio aí dessas duas situações. E, para isso, um dos fatores primordiais é a qualidade do leite, né? E nessa qualidade, a gente sempre fala, né? O pessoal ficar atento, que o pessoal fica assim, qualidade do leite, eu preciso de olhar se o leite está com acidez de 14 a 18, se o leite tem teor de gordura de no mínimo 3, se o leite tem creoscopia de 530 a 555, se tiver nessas condições, é um leite bom. Bom, em tese, é um leite bom. Mas vai muito além da gente simplesmente avaliar esse tipo de parâmetro, né? A gente tem outros parâmetros que se tornam muito mais importantes do que simplesmente esses três que a gente citou, que são básicos, né? Praticamente todo mundo que você perguntar que produz queijo vai te falar assim, não, isso aí eu controlo, meu leite é bom. É verdade, né? Mas e aí, o seu controle sobre o teor de proteína? Como que ele é? E sobre o número de células somáticas? E a contagem bacteriana total? Contagem padrão em placas? Você controla também e tem tanto rigor quanto receber de 14 a 18 de acidez? É aí que está um dos segredos, né? Para quem quer um produto de qualidade e com rendimento adequado. Não só ficar ali naqueles parâmetros simples, acidez, gordura, creoscopia. A gente tem que avançar. Hoje a gente fala muito teor de proteína. E não é à toa. Proteína é um componente hoje que te dá aí o rendimento, que é o componente que vira queijo. É o que você precisa para o seu processo. Então, se você não tem controle sobre o teor de proteína, qual que é a garantia que o seu processo está correto ou que está errado também? Você nem sabe, né? Então, ele precisa ficar atento. É claro isso, que o pessoal fala assim, o Ed está falando aí de proteína, mas aqui não tem nem como eu apurar o teor de proteína. Hoje em dia não é tão difícil mais. Até porque as indústrias são obrigadas a fazer análise individuais dos produtores num laboratório credenciado, né, pelo Ministério da Agricultura, e que essa é uma legislação que não é só federal, no âmbito estadual de qualquer estado, ela é cobrada também, né? Então, assim, você vai realizar essa análise no laboratório credenciado e esse resultado de proteína é obrigatório. Então, dá para a gente controlar ali, pode ser uma vez por mês, que seja, mas já é suficiente para você ter uma noção. Qual que é o teor médio de proteína que o leite, né, da sua região está te proporcionando. Com base nesse resultado,
você já pode ter aí uma noção do que se deve fazer, o que se deve melhorar. Principalmente para que você tenha um teor mais elevado de proteína. E além disso, aquela contagem de bactérias no leite, né, que é a contagem padrão em placas, onde são contados, né, de maneira geral, todas as bactérias presentes no leite, inclusive as patogênicas, né, que serão eliminadas pelo processo de pasteurização, mas o problema não é o fato de você simplesmente falar assim, eu vou pasteurizar, então vou eliminar essas bactérias. Está correto. A pasteurização é para isso, é para a gente eliminar as bactérias patogênicas. O problema é o que elas produziram antes de você iniciar o processo de pasteurização. Né? O que elas fizeram no leite antes não será alterado mais. Ou seja, Tem o como seu voltar leite atrás. não tem como voltar atrás. Né? Elas já prejudicaram o seu leite. Aí lá no resultado final, muitas vezes o pessoal fala assim, não, mas meu queijo saiu idêntico, não tem nada de diferente com o meu queijo. Visualmente. Visualmente seu queijo vai estar lá, um queijo muito bonito, né? Não vai ter problema nenhum. Mas com certeza a vida de prateleira desse queijo já foi alterada. Podem surgir alguns tipos de defeitos que você nem faz ideia de onde que veio. Né? Por quê? Porque o seu leite já foi um leite já degradado e que foi utilizado no processo de fabricação. Então, é outro parâmetro de qualidade que a gente tem que ficar muito atento. E o terceiro, que o pessoal também fala-se muito, mas negligencia, que é a contagem de células somáticas, CCS. E essa de CCS, para te falar a verdade, é muito pior. Hoje a gente vê o pessoal começando a ter mais cuidado com contagem bacteriana total, né, CPP, mas o CCS, até porque a legislação ela fala de padrão, mas ela não tem tanto rigor na cobrança, né, porque hoje, por exemplo, se um produtor que te fornece leite tem 3 médias geométricas de CPP acima de 300 mil, ele automaticamente deve ser desligado ou suspensa a coleta até ele voltar a ter um resultado satisfatório. Isso de CPP, né, contagem bacteriana total. Agora, quando a gente está falando de CCS, o padrão é 500 mil. Só que a legislação não define assim, tem que suspender se a média dele for acima de 500. Então, eu escuto muito o pessoal falar assim, não, vamos preocupar com o que a legislação está falando, que a gente tem que tomar cuidado. Mas essa de CCS, depois a gente resolve. E, na verdade, esse depois resolve, e o leite continua vindo com problema de CCS. Eu quero só entrar um pouquinho nesse assunto, o pessoal fala assim, mas o que é CCS? Né? Contagem de células somáticas, o que é isso? Né? Essas são como células de defesa do organismo do animal. Elas se concentram ali no úbere quando existe algum tipo de infecção e elas tentam combater. Aí, nesse momento, o pessoal vai ordenhar o leite, que seja manual ou na ordenha mecânica, e com isso, essas células passam para o leite. Mas são as células que causam o problema? Não. Não são as células somáticas que causam o problema. É que o número elevado delas indica que você tem outros problemas no leite. Algum tipo de inflamação no úbere, por exemplo. Né? E essas inflamações, elas alteram a composição do leite. Né? Inclusive, diminui o teor de proteína. Que deixa eu ver, é outro parâmetro que a gente estava falando de extrema importância. Então, o que é importante? Células somáticas elevadas, a gente deve tratar sim. Não deve ficar esperando a legislação editar um artigo que cobra, não. A gente já deve tratar. Tem estudos que mostram que quando o leite já tem uma contagem de células somáticas na faixa de 750 mil unidades por ml, significa que ele já está perdendo ali de rendimento de queijo, eu estou falando de rendimento de queijo, em torno de 10%. Olha só que número expressivo, né? Hoje, qualquer pessoa que você falar assim, eu vou aumentar o rendimento do seu queijo em 10%, todo mundo vai rir até o canto. Sem dúvida. E não preocupa de estar perdendo 10% simplesmente porque está comprando um leite com teor de CCS elevado. Não é contraditório? Quer ganhar 10, mas não importa de perder 10 se o leite tiver com contagem elevada. Então, o leite, para essa produção do queijo prato,
E para a produção de todos os queijos, na verdade, ele deve ter esses cuidados. Esses cuidados são essenciais, ele não deve deixar de ter cuidado com esses parâmetros, né? É isso. É isso aí. Olha, agora vamos entrar um pouco lá para a parte de pasteurização e padronização. Eu acho que dá uma breve explicação aí sobre a pasteurização ideal desse leite para a fabricação desse queijo e qual o teor de gordura ideal para a fabricação de um bom queijo prato. Bom, pasteurização, né, é etapa importantíssima do processo. Não indicamos de forma alguma produção de queijo sem pasteurização, né, independente aí da sua forma de processar o queijo, né? Para esse tipo de queijo não é indicado utilização de leite cru. E por que eu estou falando isso? É porque tem alguns queijos que a gente faz, né, queijos artesanais e tudo, que tem autorização para ser feito com leite cru. Só que eles têm uma maturação prolongada. A legislação deixa claro isso. É no mínimo 60 dias. Né? É o contrário do que a gente está falando aqui, do queijo prato, que é um queijo que tem umas características muito diferentes, inclusive processo de maturação com um período bem menor. Né? A maturação do queijo prato hoje é de 25 dias. Então, é indispensável a utilização de leite pasteurizado. Inclusive, no RTIQ, o Regulamento Técnico de Identidade do Queijo, fala da utilização de leite pasteurizado. Essa etapa de pasteurização, a gente tem sempre que tomar aquele cuidado de regular o equipamento para que a temperatura do leite durante o processo de pasteurização atinja no mínimo 72 e no máximo 75 graus Celsius. Esse é uma margem. Né? O que é o ideal? É que a gente trabalhe ali na faixa de 73 até 74 no máximo. Isso para o nosso processo de fabricação. Isso é o ideal. Quanto mais elevada a temperatura, a gente vai ter problemas, né, para a produção do queijo. E quando a temperatura for muito baixa, estiver abaixo de 72, a gente já tem outros problemas, principalmente com a sobrevivência de bactérias patogênicas. Né? Essas bactérias, né, para a gente ser bem claro aí, a gente está falando de bactérias como coliformes termotolerantes, estafilococcus, salmonella, listéria e uma série de bactérias patogênicas que vão causar alterações significativas no seu produto. Dependendo da ocorrência da sobrevivência dessas, né, devido à falha da pasteurização, elas podem chegar a causar um defeito muito comum, que é o que a gente chama de estufamento precoce. E às vezes ele é tão precoce que na própria prensa você percebe que que o seu queijo está contaminado. Porque a prensa os queijos começam a estufar ali na prensa mesmo. É claro que assim, estou falando de situações extremas, né? Pode acontecer também estufamento precoce depois que o produto foi embalado, depois que o produto já está em processo de maturação. Né? Isso depende muito. Essa situação que eu estou falando extrema é quando o processo de pasteurização teve uma falha muito grave. Ou os seus equipamentos de processo estavam com falha de higienização muito grave. Aí vai acontecer isso. Mas a pasteurização conduzida aí nessa faixa de 72, 75, com o ideal entre 73 e 74, a gente tem uma pasteurização adequada. Junto, né, associada à pasteurização aí, a gente tem uma necessidade muito grande de padronização do teor de gordura. E para que a gente precisa dessa padronização? Eu posso fazer com leite integral? Para que eu preciso padronizar? Preciso padronizar. Né? Por duas situações. Primeiro, que gordura em excesso não vai virar queijo, né? Ela vai para o soro, então é prejuízo. Então a gente pode desnatar e aproveitar. E depois que gordura em excesso traz problemas com relação às características do queijo, principalmente com o queijo ficando muito mole. Né? Esses queijos que a gente tem em maturação, quando a gente tem um excesso de gordura, esse queijo vai ficar muito mole lá no final da maturação. Então, a gente precisa corrigir, tanto por questões econômicas, quanto por questões de qualidade do produto. Então,
deve se padronizar. Mas para quanto? O ideal, um queijo prato ideal mesmo, que a gente tem um processo bem ajustado, a gente tem a gordura dele ali variando entre 3,1 a 3,3. Tem que ter um teor de gordura um pouquinho mais alto. Né? O pessoal às vezes fala assim, mas eu gosto de fazer o meu queijo com 3% de gordura. Funciona. O queijo, vai sair queijo, né? A gente sempre fala isso, vai sair queijo lá no final. Mas esse queijo tem uma tendência muito grande de ficar mais seco. Né? E uma das características do queijo prato, né, um queijo ideal, é que ele tem uma consistência mais macia. Né? Então, não é interessante. E esse queijo muito seco vai demorar muito para chegar nessa característica ideal. Além dos 25 dias, provavelmente ele fica aí mais uns 10 a 15 dias até atingir a característica ideal dele para consumo. Então, é recomendável sim um teor de gordura um pouco mais alto para o queijo prato. 3,1 a 3,3 é excelente para o queijo. A Tati Borges está perguntando para a gente, tem como fazer a pasteurização manual sem pasteurizador? Ô Tati, tem sim. Né? A gente deve avaliar que tipo de estrutura que vai ser usado. Mas em tese, se você conseguir aquecer o leite até 65, 63, 65 graus e manter ele nessa temperatura por 30 minutos e depois conseguir resfriar ele rápido, você faz um processo de pasteurização. Então não quer dizer que eu não tenho equipamento, eu não posso fazer. Dá para fazer, mas depende da sua estrutura. O que é importante? Você não pode ficar lá com para aquecimento até chegar ali na faixa de 65 graus, por exemplo, você ficar com o leite lá 2 horas para aquecer até 65. Está completamente incorreto. Né? Tem que ser um aquecimento contínuo e rápido. E depois, a manutenção nessa faixa de 63, 65, ela deve ser constante. Ele não pode ir lá em 60, depois voltar para 67, depois voltar. Não dá para ser assim. Ele precisa de manter ali essa temperatura. E depois a gente conseguir resfriar. Então, assim, são casos e casos. Dependendo do volume, eu já vi o pessoal resfriar até numa banheira com água, com gelo. O pessoal vem ali com um recipiente de metal, né, para transferência de calor ser rápida, coloca ali num outro recipiente com gelo e mexe. Rapidamente ele resfria. Né? E o resfriamento, nesse caso, para a produção do queijo prato, ele não é resfriamento em temperatura de resfriamento. Né? Resfriamento é de sair de 65 e ali para a faixa de 32 a 34 graus, que é onde a gente vai fazer a coagulação desse leite. Então, dá para ser feito, depende da estrutura que você tem disponível. Ela até colocou aqui se dá para resfriar com garrafa PET congelada, bem lavada. Assim, não te aconselho, não sei se foi a sua intenção falar que vai fazer na garrafa. Né? Não, ela vai colocar a garrafa PET. As garrafas dentro na do água, tanque, né? provavelmente. Bom, dentro do tanque é um risco, né? Porque a gente não tem a certeza ali que vai ficar bem vedado. Né? Não, talvez não seria a melhor maneira de se fazer. Eu imaginei que você talvez tivesse as garrafas PET para gelar a água. E essa água não ter contato direto com o leite. Né? A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente inicia o processo de pasteurização corretamente e lá no final a gente recontamina o produto. Né? Então, assim, se for para usar a garrafa dentro do leite, eu não recomendo. Né? Claro que vai resfriar, né? Mas assim, não recomendo pelo risco que a gente está levando nesse segundo processo. Por mais que a gente tenha aquele detalhe, eu vou higienizar bem, eu vou lavar bem, provavelmente a gente ainda tem um risco bem elevado aí para o nosso processo. Não seria recomendável. Ela até colocou que elas estariam congeladas, da ideia não teria contato. Se não tiver contato direto com o leite, é uma ideia interessante. É aquilo que eu estava falando, a gente colocar gelo num determinado recipiente e vir com outro recipiente com leite e colocar ali. É tipo um banho-maria. Só que fazendo o contrário, em vez de aquecer, resfriar. Funciona perfeitamente dessa forma. Né? Agora o contato direto não é legal. Ô Tati, põe pra gente aqui, só pra gente saber qual o volume de leite que você trabalha aí. Às vezes
Às vezes, dependendo do volume aí, é fácil de Pode, fazer. pode dar outra Né? ideia. Isso. Né? Queria Porque assim, complementar. né, Pode eu tô falar. falando aí de uma questão mais artesanal, bem pequena, né? Mas, por exemplo, às vezes a pessoa tem ali uma produção de 200 litros. O que era o ideal? É ter um equipamento que não fosse o pasteurizador, mas que fosse uma fermenteira, por exemplo. Né? Então, estaria certinho, sem problema nenhum. Olha, queria cumprimentar aqui nosso amigo Lucas. Opa, Entrou aqui na live aqui, o Lucas do IMA. Então, cara, beleza. obrigado pela E participação aí, Lucas? viu, Lucas? Muito bom, Lucas. Perfeito. Ela trabalha 80 litros de leite por dia. Ela falou que usa um caldeirão de 20 litros. Pois é, esse caldeirão de 20, por exemplo, seria interessante você ter um recipiente um pouco maior, que você pudesse pegar o caldeirão de 20 e colocar dentro desse recipiente com água gelada. Pode ser as garrafas do jeito que a gente já citou aqui, só que sem contato direto. Aí sim você vai ter um resultado satisfatório. O que eu te indico é o seguinte: usar sempre utensílios de metal. Evitar o utensílio de plástico, porque a transferência de calor, nesse caso, no plástico, ela não é tão interessante. No recipiente de metal, a transferência de calor é mais rápida. Né? Aí pode ser alumínio, aço inox, né? O que você tiver aí disponível nesse caso. Mas é muito mais eficiente, pode ter certeza disso. Daniel perguntou pra gente o que pode influenciar no rendimento do queijo, tipo CCS, e o que mais durante o processo. Acho que Ô, todo o Daniel, processo, viu, Daniel? eu sempre falo com o pessoal de ficar atento a todas as etapas do processo de fabricação. Tem algumas que têm uma influência maior do que as outras, com certeza. Né? A gente tem algumas que têm essa influência maior. Mas todas elas contribuem, né, lá no final com um pouquinho ali do seu rendimento. E, por exemplo, aí a gente pode destacar assim, quais aquelas assim, mais determinantes mesmo. Né? Ali no processo de coagulação, a gente tem uma etapa importantíssima aí que, se a gente fizer de forma errada, não corrige mais, né? Que é a etapa de coagulação em si, com o uso de ingredientes adequados, e o corte. Esse corte, se for feito de maneira adequada, não resolve mais seu problema com rendimento. Já perdeu. E daí para frente, a gente tem, né, o cozimento para ser feito de maneira adequada, né, gradativo. Né, ele vai interferir muito no seu rendimento. Né. Lá no processo de maturação, de secagem, tudo isso vai interferir também, vai contribuir lá para o seu rendimento. Então, assim, essas etapas que eu te falei são umas que têm uma influência um pouco maior, mas todas elas interferem, de prensagem, pré-prensagem, né? Tudo isso vai interferir. Salga, todos esses processos vão interferir. Mas ficar atento com a coagulação e o corte, que é onde a gente tem normalmente os maiores prejuízos para o rendimento nessas etapas. Né? Se elas forem conduzidas de maneira inadequada, logicamente. Né? Começou a falar um pouco, mas eu queria questionar a forma de cozimento ideal do queijo prato. Adição de água ou então aquecimento direto. A Que acontece? deslactosagem é ideal. Delactosagem. O que acontece? É interessante para esse processo de fabricação a gente fazer uma retirada parcial do soro logo após ali, né, o corte. O corte é a primeira mexedura, para que a gente consiga algumas características mais específicas do queijo prato. Né? Esse processo é o que a gente chama de delactosagem. Ele é interessante para o queijo prato. Né? E como que a gente deve fazer isso? Em torno de 30%, né, a 40% do soro, a gente substituir, né, de 20 a 30% do total de soro, a gente retirar e adicionar água quente. Né? O que a gente faz com isso? A gente faz uma lavagem da massa. Retira parcialmente, principalmente, né, o residual de lactose ali presente naquela massa. E tem um detalhe interessante, né? Se a gente for olhar na descrição do RTQ do queijo prato, lá está falando que é uma massa lavada.
né? Ou seja, teoricamente tem uma obrigatoriedade de se lavar essa massa. Só que na prática, né, a maioria das empresas às vezes nem chega a fazer esse processo, né? Tá errado, tá certo? Não, nenhuma das situações é bem concreta se está certo ou está errado. Depende muito do que você pretende obter de resultado final com o seu queijo, né? Qual que é a minha indicação? Faça a lavagem, né? Faça essa delactosagem, porque realmente tem importância para o processo do queijo, né? Tem importância para a definição das características do queijo, né? A gente ter um queijo ali no final bastante untoso, isso faz diferença, né? Fazer essa lavagem ou não. O pessoal pode testar, quem faz queijo aí pode testar, faz lavando e faz sem lavar. É diferente os queijos, né? Mas não quer dizer que está certo ou está errado, né? Agora um detalhe, não quer dizer que porque lavou o rendimento é menor, né? Isso a gente tem que deixar claro. Porque tem pessoas que pensam, eu não lavo o queijo porque o rendimento é menor. Não tem nem por que falar um negócio desse, né? O rendimento não vai ser alterado por essa situação, né? Agora, o que acontece no aquecimento, né? No cozimento dessa massa, que é uma massa sempre cozida, né? A gente vai chegar ali com temperaturas entre 40 e 45 graus. O ideal é que ele seja gradativo e lento, né? Lento por quê? Comparado, por exemplo, a um aquecimento de queijo parmesão, que é extremamente rápido, né? Ele é lento, de 1 grau a cada 2 minutos e meio, a gente aquecer, né? Elevar a temperatura do queijo. Isso faz com que, se a gente coagular ali a 34 e a gente finalizar nosso processo a 41 ou 42 graus, a gente tem essa diferença aí, ó, que a gente deve calcular o tempo que a gente vai aquecer. Mas aí o pessoal tem o maior problema com isso. O dia teve um que me falou assim, eu vi na live que você falou que tinha que aquecer de 2 a 2 minutos e meio, e eu fiz isso e não ficou bom, né? Mas o que ele fez, né? Ele não fez de forma correta, né? Não é simplesmente marcar tempo e você vai ter resultado. Porque, na verdade, isso depende do aquecimento, do seu equipamento. Qual que é o aproveitamento de calor que o seu equipamento tem, né? Porque tem pessoas que conseguem fazer assim, não, eu deixei de 2 a 2,5, mas o equipamento estava injetando vapor demais, aqueceu rápido, né? Aqueceu muito. Então, assim, pessoal, isso tem que ser bem calculado e, durante o processo, acompanhado. Não pode simplesmente olhar para o relógio e marcar, deu 5 minutos, eu paro. Deu 10 minutos, eu paro, né? Queijo depende de uma avaliação ali, né, praticamente de pegar na massa e sentir a massa. Tá bom, desse jeito aqui tá bom. Não, a massa está muito mole, vou ter que acelerar um pouco. Então, isso tem que ser dosado durante o processo. O pessoal precisa conhecer a massa que está mexendo, né? Não adianta queijeiro que não coloca a mão na massa. Tem que pôr a mão na massa, né? Isso que eu ia falar agora. Ele não acha ponto, não. Ponto é visual e sentir, no tato ali, eu senti mesmo. Então, é uma situação que realmente a gente precisa. O ideal é esses 2 a 2 minutos e meio de aquecimento por grau, só que acompanhado de uma observação, né, prática ali da condição da massa, para que a gente atinja o tempo de aquecimento e o ponto de maneira adequada. Olha, na sua opinião, cara, o que você acha que tem de diferença principal entre os queijos pratos de extrema qualidade, como a gente tem algumas marcas aí, Vitória, entre outras, Tirolês, vamos colocar aí, entre outras, e dos queijos pratos comuns, não vou falar ruim, queijo prato comum que a gente encontra no mercado aí. Bom, sabe uma coisa que eu observei um bom tempo que a gente faz consultoria, né? A gente observa muito isso, é a falta da maturação adequada do queijo. Isso faz toda a diferença do queijo. Um dos maiores segredos do queijo prato, com certeza, é a maturação adequada. Eu já comprei queijo prato, eu mesmo comprei para testar, que o queijo não tinha sabor nenhum. Não tinha sabor nenhum.
Aquele queijo eu tenho certeza que ele não ficou lá na fábrica 5, 10 dias maturando. Não ficou. Ou seja, esse queijo ele não vai adquirir as características adequadas dele, né, tão facilmente. Só que quando a gente fala de maturação, o pessoal já começa a preocupar, porque vou ficar com esse queijo aqui parado aqui na minha câmara 25 dias, é muito dinheiro parado e eu não posso deixar, eu preciso comercializar. Aí que vem a diferença. O pessoal vendendo queijo prato aí num valor agregado muito alto e, diga-se de passagem, queijos muito bons. E os outros tentando vender queijo sem processo de maturação, barato e ainda com possibilidade de ter reclamação. Então, assim, essa é a maior diferença. Isso é o que a gente mais vê. Porque, em tese, o processo de fabricação em si, ele não tem muito diferencial. Né? Praticamente todas as empresas têm um processo ali bem controlado, alguns com muitas falhas, né? Que acabam dando prejuízo, mas no final a gente tem lá o queijo. Agora, o processo de maturação é uma coisa que realmente a gente vê o pessoal muitas vezes negligenciando. E faz toda a diferença para o queijo. Né? A característica de sabor do queijo, ela é indiscutível. Sem maturação, o sabor do queijo prato não é característico. Né? É uma massa, uma borracha ali que vai rangindo nos dentes, sem sabor nenhum. E essa questão de maturar fora da embalagem, maturar embalado? O que você tem a falar sobre isso? Bom, o que acontece? No caso do queijo prato, é um queijo que a gente não tem a necessidade de formação de casca. Né? E aí já começa a diferença com outros queijos maturados. E tem alguns queijos que a gente deve ter uma formação de casca. Então isso impede, né, a técnica de produzir ele, embalar e deixar maturando. No caso do queijo prato é um pouquinho diferente. A gente não tem interesse nessa produção de casca. Então, dá para a gente fazer o processo de maturação do queijo prato já na embalagem. E consegue resultados muito interessantes mesmo. Queijo de ótima qualidade. Só que a gente tem empecilhos para que isso aconteça. Né? Primeiro deles, a maturação é em temperatura de maturação e não em temperatura de estocagem. Sim. Esse é o primeiro empecilho que o pessoal confunde demais isso e acha que eu vou embalar o queijo e levar para estocagem, está tudo ok, deixa ela guardar 25 dias, não, beleza. Ainda faz assim, faz uma plaquinha, né? Liberar somente dia tal. Sim. Eu já vi muito isso. Mas na cana de estocagem. É uma cana de estocagem com temperatura de 5, 6, no máximo 10 graus, né? Ou seja, completamente inadequado. Né? Processo de maturação de queijo é interessantíssimo. Isso é aula para a gente falar uma live inteira de processo de maturação. Mas só para o pessoal ter uma noção. O processo de maturação, ele tem algumas alterações físicas no produto, bioquímica e biológica. Tudo isso faz com que o queijo adquira sabor, aroma, adquira textura, né, devido a essas alterações. E toda reação, né, química, bioquímica, tem um detalhe que a gente às vezes negligencia quando faz isso, que é um catalisador das reações, que é a temperatura. Né? Normalmente em temperaturas mais elevadas, a maioria das reações químicas aceleram. E não é diferente no queijo. Para que a gente tenha essas alterações bioquímicas, produzindo sabor, né, essas características de textura para o queijo, a gente precisa de uma temperatura um pouco mais elevada para acelerar elas. Então, esse prazo que a gente coloca, que a legislação definiu de 25 dias, também está baseado nesse tempo que a gente precisa, alinhado com temperatura. Então, assim, a temperatura ideal de maturação de queijo prato, ela gira ali em torno ali de 10 até 16 graus. Né? Sempre que, se possível, de 12 a 14. É onde a gente vai ter um resultado mais satisfatório. E dentro do prazo. Né? Dentro desse prazo de 25 dias que o RTQ determina. Mesmo estando na embalagem, essa é a temperatura de maturação. Né?
Até uma situação que recentemente a gente teve cliente com problema com a fiscalização, justamente porque entendia que o queijo estava sendo maturado, mas na câmara de estocagem. Não resolve. Não, e ele realmente respeitava, né? Os 25 dias eram respeitados, isso aí. A empresa não vendia o queijo antes, como muitas fazem, né? Infelizmente. Mas a temperatura da câmara é inadequada. Aí o Wilson pode explicar melhor ainda o outro problema, projeto. Né? Que não é simplesmente falar assim, então vou embalar e levar para a câmara de maturação. Eu tô Fala aí para nós. Até visitei uma fábrica hoje, que a gente está fazendo um projeto de reforma e ampliação. Eu estou tendo um cenário diferente aqui por isso. E foi optado por maturar o queijo embalado. Nesse processo continha queijo prato. Então, assim, foi feito esse tipo de questionamento. Não, se você está falando comigo que pode maturar embalado, então bora colocar isso na câmara de estocagem. Eu falei, não. Nós temos que fazer uma câmara aqui para a temperatura ideal de maturação. A gente tem que respeitar. Esse queijo é como se ele estivesse em processo de fabricação ainda. O pessoal confunde muito isso. Embalou, acabou. Não. Ele ainda está em processo de fabricação, então ele tem que ficar 25 dias. Então, assim, para a gente que trabalha na parte de projeto aqui, de indústria, quando a gente manda um projeto para o Ministério da Agricultura, a gente tem que fazer uma planta que é uma exigência deles, que é a planta de fluxo. E nela você tem que constar todos esses processos. Então, nesse caso mesmo desse cliente específico que eu estou fazendo uma reforma e ampliação, a gente vai ter que fazer uma câmara de maturação para ele maturar o produto embalado, porque ele não tem essa câmara no laticínio dele hoje, né? Então, para ele entrar com o processo de fabricação do queijo prato, ele vai ter que fazer essa câmara. E isso, assim, sabe o que acontece muito? Uma coisa que eu tô um pouco até calejado, cara, são as pessoas tentarem reinventar a legislação. Entendeu? Isso, para a gente até aqui que trabalha de frente com o projeto, é uma coisa muito séria, sabe? Mas eu não quero fazer dessa forma. Eu não vou fazer isso. Mas não pode ser assim. A gente escuta N situações. Só que é o seguinte, eu sempre cito em acho que a maioria das lives que a gente faz sobre o projeto, eu falo isso. Ninguém é obrigado a ter um registro de estabelecimento. Ninguém é obrigado. Só que você também não consegue comercializar sem ele. É uma questão de opção. Você pode ter um registro estadual, um registro federal. A legislação é praticamente a mesma, algumas particularidades. Só que quando você vai registrar um projeto, quando você vai registrar um estabelecimento, o proprietário ele assina um termo de compromisso. Isso tanto na estadual quanto na federal. E quando ele assina esse termo de compromisso, que poucos leem, eles acham que a gente passa os documentos para assinar, eles não leem, lá consta o seguinte: estou de acordo em acatar toda a legislação vigente. Então, ou seja, a partir da hora que você assinou aí, não tem um questionamento. É lógico que eu sempre cito também que o fiscal ele não está 100% correto, em alguns casos é questionável, mas a legislação ela é muito clara. Qual você está falando do queijo prato? A gente tem um regulamento técnico que fala sobre o queijo prato, como que deve ser, como que tem que ser o processo de fabricação, quais as características físico-químicas. E aí eu chego em determinados locais, cara, não, eu faço um queijo prato, que diferenciado. Isso aí já é Olha, eu fui num local uma vez, cara, isso para mim foi muito forte. E o cara trouxe um queijo para mim, um queijo Minas padrão. Ele falou assim, eu fiz um queijo aqui, e diferente de todo o queijo que você comeu. Eu misturei o fermento de prato, de mussarela e fermento de Minas padrão e fiz esse queijo. Prova pra você ver. Você me conhece, eu sou muito honesto nas coisas que eu falo, eu acho que eu vou... Sem dúvida. Eu não consigo... Cara, eu olhei pro cara e falei, eu falei, sinceramente, você quer escutar minha opinião ou você quer que eu fale que o queijo ficou excelente, como a maioria das pessoas vão falar? Porque um outro detalhe que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: nem sempre uma pessoa que prova o queijo e você pede o feedback, na maioria das vezes ela não vai te falar um feedback correto. Por educação, ela vai falar que o queijo é bom.
Então, nesse caso, ele falou assim, não, que a sua opinião é sincera. Eu falei, minha opinião sincera é que não é Minas padrão nem aqui, nem em lugar nenhum, cara. Ah, mas por quê? Primeiro, você usou fermento de queijo de prato. Usou fermento de mussarela e usou fermento de Minas padrão. Cara, isso não é um queijo de Minas padrão. Você fez uma mistura, e um queijo ruim, né? Não era um queijo bom, não era um queijo Sabor agradável. descaracterizado. Não, nem nada a ver. Igual a gente já citou, a gente aqui não está aqui para promover ninguém, mas eu gosto de citar algumas marcas. Pessoal, tem uma marca, cara, que eu acho sensacional de queijo de Minas padrão, que é a marca Regina. E eu desconheço algumas que fazem um produto parecido com aquilo. Minas padrão, para mim, nem sei o que é Minas padrão. Então, assim, eu acho que a gente não precisa inventar. Eu acho que o brasileiro ele tem muito mania de querer reinventar as coisas. Sabe? A gente pega nosso cenário geral. Ele não se contenta em copiar alguma coisa que está dando certo. Então, ele tem que pegar aquela coisa e tentar fazer melhor. Gente, copia. Tenta fazer parecido. Sabe? Eu acho que já adianta muito do que tentar inventar. Eu fico pensando o seguinte, o cara... Uma Itambé, uma Nestlé, uma Tirolesa, com todo o recurso que essas empresas têm. Se fosse para inventar alguma coisa, essas empresas já não teriam inventado, não teriam pensado nisso. Quantos engenheiros deve ter dentro da Nestlé, dentro da Itambé, dentro da Tirolesa, engenheiro de alimento, técnico de medicina, que estão lá trabalhando em desenvolvimento de produto. Eu acho que falta um pouco da gente ter um senso de responsabilidade com relação à produção e trabalhar de maneira correta, até duro o que eu estou falando aqui, trabalhar de maneira correta, de forma certa e de forma séria, sabe? E eu estou falando isso porque eu chego em algumas indústrias que o cara quer reinventar o processo de produção de um queijo e ele não faz. Quando ele faz um queijo, por exemplo, igual o queijo prato que a gente está citando, ele não respeita o processo de maturação do queijo. Para que você vai inventar uma coisa sem nem respeitar? O que tem que ser feito, você está respeitando. Na verdade, sim, isso que você está falando, isso reflete muito uma situação que o pessoal fala assim, mas eu quero desenvolver um produto novo. Cara, isso é uma coisa interessantíssima. Mas o seu produto novo não pode ser baseado num produto que já tem uma legislação própria e você querer mudar o que a legislação fala daquele produto. É diferente. Você quer inventar um queijo aí que você vai chamar ele de queijo do Zé. Beleza, artesanalmente aí a gente encontra vários desse jeito. Mas é o queijo do Zé. Não é o queijo prato do Zé. Né? Essa que é a diferença. Aí o pessoal quer inventar aquilo que já tem normatização. Aí é o problema. Né? Tem que desenvolver, buscar formas de ter produto novo, beleza. Né? Inclusive o Ministério da Agricultura tem um campo lá para registro, por exemplo, de produtos novos, que vão ser submetidos à avaliação para depois ser aprovado. Perfeito. Mas isso é um produto novo. Né? Não é igual nós estamos falando aí, o cara chega e fala, não, esse aqui é um queijo Minas padrão, feito assim, 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 tudo diferente do que a gente tem normatizado. Infelizmente tem muito esse caso, né, Wilson? Não, muito. Você está comentando isso aí. Um outro caso que eu lembrei aqui agora, cara, a gente se deparou com uma situação de um cliente que filava a mussarela 2 vezes e ela achava que fazia a melhor mussarela do mundo. Era mussarela, e literalmente característica. A mussarela não era boa. Não era boa. Era cara. Mas não, hoje em dia, imagina você fazer uma mussarela filando ela, passando um processo de filagem 2 vezes. Qual que é o primeiro problema disso? Né? Além de descaracterizar a mussarela, o primeiro problema é custo. Toda vez que você passa ali na água de filagem ali, ela vai só perdendo gordura, perdendo nutrientes ali e vai só secando mais. Esse caso ilustra bem tudo que eu falei aqui agora. Ele estava achando que ele estava reinventando uma mussarela. E ele falava isso, minha mussarela é diferente, que minha mussarela você não vai encontrar em lugar nenhum, que a mussarela é excepcional. Ele não teve feedbacks sobre esse queijo de maneira sincera, não teve. Né? Porque se ele tivesse tido feedbacks de maneira sincera, ele não estaria fazendo queijo desse tipo. Ele está perdendo dinheiro, ele perdeu dinheiro, que esse laticínio já até fechou. Né? Ele não trabalha mais. É isso que eu ia falar. Conta a história, né? O que aconteceu? O laticínio fechou. E pra gente que teve contato na época com esse laticínio, não era nenhuma novidade que ele ia fechar.
E isso foi Eu já exposto. sabia. Como vários outros. Velho. A gente tem aquele caso também do Alagoas, que aconteceu parecido. Sim. Eu fui numa visita de um dia e falei, ó, esse laticínio aqui tá quebrado. Não, mas o dono falou, não, mas agora que o negócio tá andando, falou, não tá andando, você tá no giro. É diferente. Em 3 meses o laticínio estava em recuperação judicial. Por quê? Porque a gente, não estou falando que a gente é melhor que ninguém, nem que a gente é mais certo que ninguém, mas a gente tem experiência no que a gente fala. Se eu tivesse deixado um recado aqui sobre tudo que a gente está conversando aqui hoje. Primeira coisa, pega a casa de vocês, arrume a casa de vocês. Qual que é esse que fabrica? Eu fabrico um Sarelli Minas Padrão em prato. Sim. Volta lá nas lives que a gente fez aqui até hoje, que eu tenho certeza que você faz um queijo de primeira com o que o Éder já falou aqui até agora. Arruma o queijo, coloca o queijo de primeira em termos de qualidade de leite, em termos de processo de fabricação, Sim. em termos de padronização de produto que a gente fala. Aí, depois que você fez isso tudo, você já tem um produto bom, comprovado, testado, que realmente é bom. E teste que eu falo é teste cego. Não é teste que você chama um amigo, pica um queijo, coloca uma cerveja. O que você achou desse queijo? Não. Você sabe o que é teste cego, pessoal? Teste cego é pegar uma marca consolidada no mercado, de um queijo, vamos colocar igual eu falei, um queijo Minas Padrão. Pega um Regina, tira a embalagem, pica um pedaço, coloca lá no prato picadinho, pega o seu queijo, pica do mesmo formato, só numera 1 e 2 lá, só para você saber qual que é qual, e pede a pessoa para provar e fala, me fala a diferença entre esse queijo e desse queijo aqui. O que você acha desse e desse aqui? Aí você vai ter uma opinião sincera. Eu acho que falta muito isso no mercado, na minha opinião, entendeu? Sim, O que eu tô mais vejo é chegar à indústria, vem cá que eu vou te mostrar um negócio aqui. Eu já vou sabendo. Preocupado, E assim, igual eu tô já. falando, eu sou muito sincero, eu falo, ó, eu vou te dar um feedback real. Nós tivemos um caso, um requeijão, você lembra do caso do requeijão? Sim. É outro também. Sim. Um laticínio que fabricava um requeijão, que era uma receita do pai. O pai já tinha morrido e ele queria dar sequência na receita, que a receita era sensacional, que todo mundo falava que era ótimo e tal. O cara me deu o requeijão. Estou acostumado, adoro requeijão de corte, adoro. Requeijão de corte, para mim, é uma coisa que eu consumo muito. E o cara me deu esse requeijão, pessoal, você vai levar para sua casa, vai consumir e vai me dar um feedback sincero. Eu falei, ó, eu não consegui comer o requeijão, porque para mim, assim, depois eu dei outro fim para o requeijão, usei lá no meio da culinária e tal, mas não era um requeijão de mesa que eu comeria. E eu dei o feedback sincero, falei, ó, para de fazer esse requeijão, que seu pai não sabia fazer requeijão. Se você está falando que é uma receita milênaria, uma receita centenária dele, ele não sabia fazer, cara. Ah, mas por quê? Porque o requeijão é ruim. Mas Pô, o que e falta? é difícil, Falta né? tudo, cara. Falta tudo. O requeijão, ele estava um requeijão áspero, ele não estava um requeijão gostoso de comer, muito seco o requeijão. Falando, esse requeijão seu não é bom. Então, assim, pessoal, amor nas minhas palavras, eu sempre falo isso, mas eu estou sendo bem franco e honesto no que eu estou falando. E eu acho que é o que deve ser feito. Sim. Não é isso, Ed? Não, com certeza. Aquilo que a gente tem hoje normatizado, né, é para ser feito do jeito que é normatizado. Você tem que fazer da melhor forma dentro daquilo que está normatizado. Sim, isso dentro daquilo. É o ideal. Não tem que inventar, gente. Tira disso. Se você quer desenvolver um produto novo, quer um queijo novo, fazer umas experiências com queijo, beleza. É o queijo X lá, o queijo que você vai inventar. Mas o que é normatizado, né? Essas experiências, por exemplo, quando a gente trata, por exemplo, de queijo prato, né? Vou fazer um queijo prato assim, 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 assim. Normalmente não tem resultado satisfatório. Não. Queijo prato é queijo prato, né? Toda reinvenção, eu não vi nenhuma até hoje que deu certo. Assim, eu sei que tem nessa live aqui alguns queijeiros que têm bastante experiência aí na produção. Pessoal, faça o que vocês fazem hoje, mas bem feito. Bem feito. Procure a melhor maneira de fazer dentro da legislação, que vocês vão ter um resultado satisfatório. Sem dúvida. Nada mirabolante, nada de fórmulas de rendimento que é sobrenatural, fora do comum. Faça uma mussarela com 8,5, com 8. Não descarta isso, cara. Isso vai te dar problema, isso vai perder cliente.
O cliente é o elogio mais sincero. Coloca isso na cabeça de vocês, quem está escutando essa live. Eu falei o cliente, mas é o dinheiro. O dinheiro é o elogio mais sincero. Mas o dinheiro ele vem do cliente, por isso que eu falei cliente. Então, se você está vendendo que não está sobrando queijo no seu laticínio, você está tendo procura, é sinal que você está fazendo coisa boa. Agora, se ele está sobrando, eu tenho um queijo muito bom, mas não está vendendo. Então, não é bom. Não. Ou o preço está errado também. Mas, sim. Mas na maioria... outra coisa que eu vou te falar aqui agora. O preço, ele não é o mais importante. É isso que eu ia falar. Na maioria das vezes, o problema não é preço. Existe uma pesquisa que preço está em terceiro lugar. Tá? Então, pensem nisso. Eu acho que o pessoal do dono de laticínio fica brigando muito por questões de preço. Sim, tem muita concorrência. Agora, se o seu produto for padronizado, hoje, eu estava citando um exemplo aqui de um cliente que compra creme. Ele compra creme pagando um pouco mais caro. E ele falou assim, ele falou com esse cliente meu o seguinte, falou, eu tenho creme na minha porta mais barato que esse creme seu. Mas eu pago um pouco mais caro porque o seu creme é padrão. Ele chega sempre dessa mesma forma. O saco é quadradinho, rotulado, com registro, tudo direitinho. Sim, sempre a gordura é sempre mais ou menos a mesma, a acidez é mais ou menos a mesma, muda muito pouco. Então eu prefiro pagar mais caro um pouco, mas ter um padrão de creme e eu não ficar numa montanha-russa. Simples. Sim. Responder uma última pergunta aqui para a gente finalizar. Vamos lá. Daniel colocou que a data de fabricação do queijo prato, eu coloco a data que realmente ele foi fabricado ou depois que acabou a maturação? Daniel, essa é uma questão importantíssima e que muita gente erra mesmo. Mas o que acontece? Queijos maturados, a data de fabricação é a data do último dia da maturação. Ou a data da embalagem, né? Por exemplo, se você maturou por 25 dias, no 26º dia embalou, é a data do 26º dia, que é a data de fabricação do seu queijo, né? E dali para frente é que você vai definir se ele vai ficar 90, 120, 150 dias, 180 dias, é dali para frente. Esses 25 dias de maturação e mais 2 ou 3, é Daniel, né? Eu estou falando Daniel aí. Desculpa. Esses outros dias são períodos em que o produto estava em maturação, estava em processo de fabricação. Então, a maturação é uma etapa do processo, né? Então, é realmente o último dia da maturação, o dia que você for fazer o processo de embalagem. É aí que começa a validade do seu queijo. Certo? Muito obrigado. Eu acho que é isso, pessoal. Dia 16, quinta-feira, mais uma live aqui. Nós vamos falar sobre um queijo que a gente nunca falou aqui. É o queijo Minas Frescal. Então, quem fabrica queijo Minas Frescal aí, nós vamos estar aqui no mesmo horário, às 19 horas, falando sobre o Minas Frescal. Manda pra gente. Quinta-feira. Manda pra gente, por favor, os questionamentos que vocês têm sobre o queijo Minas Frescal. Se tiver questionamento sobre outro queijo também, pode mandar, que a gente está aqui para responder. Fique à vontade. Fique à vontade, que a gente está aqui para isso, beleza? É isso aí, pessoal. Então, essa foi a live de hoje. Eu agradeço a todos. Manda para a gente aí, curta as nossas redes sociais, desculpa. A gente está no Instagram, no YouTube. Nós temos o Cast lá aqui nas plataformas no Spotify. Então, curtam lá. E outra coisa, todo esse conteúdo que a gente traz aqui, ele está dentro do nosso site em forma de cursos e treinamentos. Isso. Então, hoje, a gente já tem lá o curso de mussarela, que eu tenho certeza que quem adquirir esse curso vai ter um resultado satisfatório, muito bom. A gente tem vários depoimentos aqui de quem adquiriu e teve resultado muito bom mesmo. Então, tá lá o curso de mussarela, vai entrar de queijo Minas Padrão, de queijo prato por agora. Então, aproveita e entra lá no www.consulac.com, que tem uma aba lá só desses cursos lá, beleza?